Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? O pessoal trouxe mais uma partida aqui sensacional. Esse torneio tá sendo incrível, né? O Skilling do Open 2020, aí um evento do circuito Champions Chess Tour. E a gente tem essa partida agora que aconteceu entre Hikaru Nakamura e Alireza Firuza. Os dois estão jogando muito xadrez, né? Então a gente tem dois gigantes aqui, o americano Hikaru Nakamura e o Alireza Firuza tá sem time, por enquanto sem país, né, por questões políticas de origem iraniana. E vamos dar uma olhada nessa partida e no final da partida eu vou falar como é que ficou aí a classificação. Hoje foi o último dia, o terceiro dia das preliminares, e agora a gente vai ter 8 jogadores passando para a próxima fase, que são as quartas de final, tá bom? Vou mostrar essa partida aqui, aliás, sensacional, partida do terceiro milênio aqui, e depois a gente vê aí a classificação. Vamos lá, Hikaru Nakamura de brancas, abre aqui com o peão do rei E4 e aqui C6 pelo Firuza, a defesa Caro-Kann, D4, D5, cavalo C3 protegendo o peão central, D por E4, cavalo por E4 recuperando o peão bispo em F5, atacando o cavalo, cavalo G3 atacando o bispo G6 e aqui H4, uma linha muito comum, isso aqui já foi jogada milhares de vezes por grandes mestres. H6 dando a casa de H7 para o bispo. Cavalo em F3 protegendo o peão de D4, porque as brancas em geral jogam H5 e depois bispo D3 aqui. E se você faz isso antes de jogar o cavalo em F3, cai o peão lá em D4, porque o bispo bloqueia aqui a dama, tá bom? Então por isso o cavalo em F3 é tão jogado nessa posição. Cavalo D7, agora sim H5, bispo em H7 e bispo D3. As brancas sempre combatem esse bispo forte aqui na Caro-Kann, na maioria das vezes. Aqui bispo por D3, dama por D3 e agora E6. Bispo em F4, dama em A5, isso aqui também já milhares de vezes jogado, bispo volta, aí vem o bispo B4, C3, isso aqui é padrão, teoria e abertura de grandes mestres, é super normal, já foi jogado aqui zilhões de vezes, bispo em E7 e agora C4 atacando a dama e dama B6, dama C7 também é possível, colocando a dama em segurança, né? A dama que estava atacada. E agora existe uma pressão aqui em B2, bispo C3 protegendo, trazendo mais uma proteção aqui para o peão central de D4. E a partida segue com o cavalo de G em F6 desenvolvendo, cavalo em E5, um cavalo muito bem colocado aí no centro e torre D8, né? Já fica ameaçando capturar aqui o cavalo e o peão ficaria cravado, senão o Nakamura estaria perdendo a dama, né? Ele tem que fazer alguma coisa em relação a isso, dama em E2 e aqui bispo B4, então agora são as pretas aqui, o Firuza que se incomoda com o bispo de casas escuras que poderia virar um monstro nessa partida, portanto bispo B4 cravando aí o bispo, Roque colocando aí o rei em segurança, bispo por C3, B por C3 e Roque. Aqui tudo isso daqui já foi jogado uma centena de vezes. Agora, por isso que eu falo que é a partida do terceiro milênio, né? As pessoas já têm muita experiência, os jogadores já têm muita experiência, muita coisa já foi testada, né? Mas agora a gente já começa a entrar nos campos aí de escolhas pessoais dos grandes mestres, nos campos mais obscuros aí. A partida seguiu com torre de A em B1, atacando a dama em C7, mantendo uma pressão em E5 e agora F4, trazendo mais uma proteção para o cavalo. A partida seguiu com C5, atacando agora no centro, e aqui dama em F3, simplesmente pressionando aqui o peão de B7. Cavalo B6 foi jogado pelo Firuza, criando aqui o bloqueio, né, e protegendo, portanto, o peão de B7. Existe uma pressão aqui em C4 no momento, o peão está defendido. A partida continuou com torre de F em D1 aqui pelo Nakamura e agora cavalo de F em D7 pelo Firuza. Uma das ideias é desviar aqui o defensor do peão de C4, né, o cavalo de E5. E aqui então o que fazer, né? O Nakamura vai para uma ideia bastante interessante aqui com cavalo em E4, pressionando C5, C por D4, C por D4 e agora F5. E a gente tem uma posição bem difícil aqui para o Nakamura, né? Aqui o cavalo está atacado, né? Se esse cavalo sai daí, as pretas estão ameaçando trocar em E5 e depois capturar em C4, que já está atacado 2 vezes, né? A única defesa é o cavalo e esse cavalo pode ser capturado. Então eu quis jogar aí, né? E o Nakamura vai para uma ideia muito bacana, a ideia mais forte da posição, que é cavalo C5, entregando o peão mesmo do C5. A partida seguiu com cavalo por C5, D por C5 e dama por C5, e não só entregou, mas entregou com cheque, né? Então o Nakamura aí
fantástica essa ideia dele. Agora, por que isso, né? O rei agora fica bem seguro agora em H2, rei H2 foi jogado, e as brancas já ficam ameaçando aqui incomodar o cavalo, depois jogar com o cavalo lá em D7, dando duplo, o cavalo protegido pela torre. Então as brancas têm bastante atividade, vale dizer, um peão estrategicamente colocado aqui em H5 também, criando um posto para o cavalo. É uma posição aí, apesar do peão a menos, Nakamura parece ter compensação por tudo isso. Continuamos com dama C7 aqui na partida, o Firuza trazendo mais uma proteção para B7, para D7, tentando segurar aí a situação. A4, aqui o Nakamura tá ameaçando cutucar o cavalo e depois entrar com a torre na sétima horizontal. Aqui torre por D1, então desviando a torre, uma saída inteligente do Firuza, torre por D1 e agora a torre D8 desesperadamente aí querendo trocar peça, né? Querendo trocar peça e garantir aí o seu peão a mais. No entanto, esse lance é um erro grave, por incrível que pareça, e o Nakamura nessa posição tem uma maneira, somente uma, de castigar seriamente esse erro aí do Firuza. Se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar que lance é esse, que mágica é essa que as brancas têm uma posição ganha aqui, como assim? Eu não tô vendo nada disso, né? E realmente existe um lance maravilhoso aqui, o Nakamura não perde esse lance de vista. Vale dizer que aqui o Nakamura está com 3 minutos, Firuza com 3 minutos e 50, e cada lance, cada jogador ganha 10 segundos de acréscimo aí por lance. Vamos lá, eu espero que você tenha encontrado o lance do Nakamura, o sacrifício de dama, dama por B7, um lance chocante, né? Esse lance aqui só é possível porque o rei está em H2, né? Então não existe a captura da torre com cheque nem nada disso. Além de tudo, a dama fica ameaçando a dama aqui em C7, né? Então a partida seguiu com dama por B7, o Firuza aceita aí o sacrifício. Agora a torre por D8, uma sequência forçante, porque o rei não tem como escapar para F7. O único lance é rei H7. E aí, olha a importância desse peão estrategicamente colocado em H5, né? Agora o Nakamura segue com cavalo G6, ameaçando simplesmente checkmate aqui em H8, e não tem uma maneira aqui simples de defender. As únicas maneiras possíveis aqui de defender são devolvendo aí a dama, né? Sensacional! O Firuza, esse é o xadrez do terceiro milênio, né? Aqui o Firuza segue com dama C8, torre por C8, cavalo por C8, e a gente tem esse final aí, 5 peões para cada um. No entanto, o Nakamura tem um peão passado aqui na coluna C, e é exatamente com ele que ele segue avançando, C5, avançando com o peão passado, restringindo a movimentação do cavalo do Firuza. A partida seguiu com rei G8 e agora rei G3, o rei vai para a luta, rei F7, rei F3, rei E8, rei E3, rei D7, rei D4, os reis aí se encontram no campo de batalha, A6 e agora rei E5 melhorando a posição do rei, rei C6 indo para cima do peão passado de C5, mas agora simplesmente rei por E6, rei por C5, rei F7 e partindo para cima desses peões indefesos aqui na ala do rei, rei B4 e rei por G7, e nessa posição a Lireza Firuza abandona aí a partida. Que vitória incrível de Hikaru Nakamura com sacrifício de dama, e depois esse final aí, um rei melhor colocado, um cavalo melhor colocado. E aqui realmente não tem como, né? O peão do Nakamura já está na quinta horizontal, né? Aqui o rei vai capturar, vai sair, o peão vai promover, o cavalo não pode fazer nada em relação a isso, e as pretas vão demorar mais para conseguir promover o peão, né? Então uma possível continuação aqui, cavalo D6, rei por H6, rei por A4, uma possibilidade, rei G7, rei B3, vamos supor, para tentar passar o peão, H6, A5, H7, A4, H8 promovendo para dama, promove muito na frente, né? Aí aqui não adianta mais jogar esse A3 aqui, tá vindo dama B8, o cavalo tá caindo, né? Aqui não adianta mais nada, vamos jogar aqui assim, ó, vamos jogar rei C2, dama por, avança, vamos até deixar aí, ó, vamos fazer uma coisa mais simplesinha aqui, ó, rei B1 e até traz o rei, pronto, deixa promover para simplificar aí a análise, tá bom? E aí as brancas teriam uma posição ganha, né? Por isso que o Firuza abandonou a partida aqui depois de rei por G7, uma posição, uma partida maravilhosa aí dos dois, né? E realmente ali o problema foi essa vontade de trocar peça, né? O lance ali, torre D8 foi o problema, né? Aqui realmente o Firuza tinha que segurar os seus ânimos, jogar um A5, jogar alguma outra coisa, não cair nessa, né? Joga um torre C8. E não, aí torre D8 foi o lance que perde. Mas perde porque o lance vem com categoria, né? Dama por B7 e aqui as brancas estão vencendo.
Legal demais essa partida. Vamos dar uma olhada como é que terminou então aqui o terceiro dia, né, do Skilling 2020. Aqui vamos dar uma olhada no Chess Bomb, então, que é onde eu costumo acompanhar. E então aqui a gente tem, olha só, a classificação depois aí da 15ª rodada. Nakamura em primeiro lugar. Olha só, garantiu aí com uma belíssima vitória, né? A primeira colocação, Magnus Carlsen em segundo, Wesley So terceiro, Nepomniachtchi em quarto, Aronian em quinto, Firuza sexto, MVL em sétimo e Alguiri aí. Mas olha que torneio disputado, gente. Tudo com 8 pontos aqui, 9 pontos o primeiro e até o 10º colocado aqui tem 1 ponto só de diferença do primeiro. Realmente um torneio muito disputado, né? Para baixo do Guiri a turma tá fora, o Rajabov, Lekonin, Dingliren, Guyati, o Guijarro, o Svidler, Kariakin e o Yanduda estão fora então aí do torneio, né? E a gente tem então esses 8 primeiros jogadores que vão se enfrentar aí no sistema de chaves, se eu não me engano, amanhã eu confirmo com vocês, tá bom? Aí, eu creio que sim, quartas de final, tá bom? E só depois confirmar se deve ser 2 rounds, como é que vai ser isso daí, ou se vai eliminar direto, eu confirmo pra vocês. Tá bom, pessoal, é isso. Amanhã a gente segue com mais partidas do Skilling Open 2020. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!